Bom dia, meus queridos. Voltando hoje ao estudo que eu falei que eu ia postar, né? Dando continuidade ao estudo que foi postado ontem. Quem não ouviu, não escutou, não leu os textos, é bom que volta para poder entender essa continuidade dos estudos. E hoje nós vamos estudar uns textos que precisamos entendermos para saber se nós temos que sair da cidade, para a roça, para onde nós temos que ir, se essas profecias estavam escritas, o que está escrito. Então nós vamos estudar hoje para nós compreendermos melhor o tempo sério em que vivemos, para dar continuidade para entender as profecias. Então o texto começa assim. Vocês vão ver aqui no decorrer desse estudo que existe dois paralelos nas explicações da Bíblia e o Espírito de Profecia. Eles estão juntos, mas nós temos que compreender para entender. Diz aqui, que os que tomam as suas famílias e se levam para o campo, colocam onde terão menos tentação. Deus estava falando para a profeta, nesse livro Lar Adventista, que tinha que sair da cidade e ir para o campo. Para não ter o quê? Tentação. Para as famílias não ficar corrompidas com os ídolos da cidade, né? Em vez de ficar dentro ou próximo de uma grande cidade, deve ser localizado no campo, onde se pode obter terra para o cultivo. E as crianças podem ser postas em contato com a natureza. Então era para levar para lá, para as crianças ficarem mais em contato com a natureza, né? Sair das tentações da cidade seria melhor. A profeta está dando aqui uma recomendação, um conselho. Ela continua: educai o nosso povo a sair da cidade para os campos, onde possa obter um pequeno pedaço de terra e fazer um lar para si e para os seus filhos. Então ela está dando a recomendação que é para ir para o campo. Tá? Que era a melhor coisa que fizesse, que hoje muitas famílias realmente se perderam, os filhos, por causa do pecado corrompido dentro da cidade, que se corromperam junto os seus filhos e mesmo às vezes muitos dos pais. Ela continua ainda: Deus pode abençoar uns poucos hectares de terra e torná-lo tão produtiva como se fosse uma grande propriedade. Então, muitas vezes as famílias pensavam: eu tenho que comprar um grande pedaço de terra. Não, produzir para comer pode ser um pequeno pedaço de terra, que ela está dizendo. Agora ela muda de assunto. Vocês vão ver, como eu falei, que tinha dois paralelos. Pelo seu poder, tem controlado a cidade, nação, até que os seus pecados provocasse a ira de Deus, para destruí-lo pelo fogo, água, terremoto, fome, espada e pestilência. Então as cidades iam ter isso. Será que no campo também? Vamos continuar estudando. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo agora, porque antes falou na cidade, agora no campo, quando a espada, a fome e a peste, então na terra seria tomado deles por mãos violentas, estranhos ceifariam os seus campos. Ela não mandou ir para os campos? Agora ela diz que no tempo da angústia isso não ia adiantar. Você está entendendo, meus queridos? Ela diz que no tempo da angústia, esses pedaços de terra, esses campos, onde é que vocês estavam, onde é que compraram, onde é que o povo foi, não ia adiantar para alimentar. Ia ser tomado pela espada, para mão dos ímpios. Estão na cidade morrendo de fome. Sabe que você lá no campo tem mandioca, tem lá os alimentos, está plantando. Eles vão ficar morrendo de fome, eles vão lá e vão mandar a espada e tomar tudo que você tem. É isso que ela está dizendo. Então agora é tempo de nós correr para o campo? Será? Agora já teve controvérsia o texto dela. Vocês estão entendendo? Vamos continuar mais um pouquinho. Casas, terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo da angústia. Não adianta. Nós estamos vivendo no tempo da angústia? Estamos. Vocês viram ontem que quando Miguel se levantava, começou o tempo de angústia entre as nações. Nós estamos vivendo um pequeno tempo de angústia agora. Agora adianta correr para o campo? Ela está dizendo que não.
A peste e a fome dentro da cidade, lá fora a espada. A gente está sabendo que vários lugares, fazendas, sítio está sendo saqueado pelo povo da cidade. Então não adianta. Agora você poderia me perguntar, mas então o que eu tenho que fazer? Aqui vamos continuar. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que tem sido feito, isso tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. O que aconteceu no passado? Como o povo de Deus se escapou da espada, da perseguição? E qual foi a recomendação que Deus deu? Agora é para nós de novo. Vamos continuar lendo. Diz que repete a experiência de Cristo com os líderes judeus. Tanto eles vão perseguir quem está pregando as verdades, como aqueles que têm comida. Nós vamos ser perseguidos. Como foi o povo judeu que foi perseguido, né, pelos babilônicos, tiveram que fugir, achar um lugar, e não podiam comer também porque eram matados do lado de fora. Agora vamos continuar. Quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Agora aqui, a profeta, ela está dando um conselho. Se tu na cidade não pode ficar. Não pode ficar também dentro dos campos, plantando, porque vai ser saqueado a espada. Agora a profeta dá um outro conselho. E diz assim: fujam para os montes. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, eu não falei que ia repetir? Como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio desolado e solitário, como o cerco de Jerusalém pelo exército romano era sinal da fuga dos cristãos judeus. Assim, arrogando-se nossa nação o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixarmos a cidade, passo preparatório para as menores, para os lugares retirados, lugar solitário entre as montanhas. Então está dizendo que, ela disse que nós tínhamos que ir para o lado das montanhas, mas ela está dizendo que quando saísse o decreto, era para nós sair da cidade e ir lá para o campo? Não, ela disse que é um passo preparatório para os montes. O tempo de ir para o campo passou, meus irmãos. Não precisa pensar de comprar campo, não. A não ser que você quer ter um lugarzinho de disfarce para de lá ir para os montes. Entendeu? Mas nós temos que agora buscar um lugar entre as montanhas. Continuando ainda. O que estiver longe, de novo ela vem aqui, morrerá de quê? De peste. Isso está dentro da palavra de Deus, na Bíblia. Ezequiel 6,12. O que estiver longe morrerá de peste. E o que está perto cairá a espada. E o que ficar de resto cercado morrerá de fome. Olha o cerco que está tendo. Vocês vão ver essa profecia dos cercos agora. É 5 cercos até o decreto. 2 já passou, está entrando o 3º, tá? Então nós vamos ver. Então no cerco morrerá de fome. Assim cumprireis o meu furor contra eles. Isso aqui está se cumprindo, meus queridos. Vocês vão ver nesses estudos que eu vou continuar aqui, tá? Fora está a peste, dentro a fome. O que estiver no campo morrerá de espada. O que estiver na cidade devorá-lo-á a fome e a espada. Então, você ficar na cidade, você vai morrer de fome, porque você não vai comprar, que não quer o decreto. Não vai ter dinheiro, comida para comprar. Não pode sair na rua, não pode trabalhar, não tem salário. Quem tem dinheiro não vai ter comida. Entendeu? Vocês vão ver essas profecias aqui agora. E morrendo de peste ainda. E quem está no campo é saqueado. Então você tem que agora buscar um refúgio do conselho da profeta. E da Bíblia, né? Vamos continuar. Mas deles deixarei ficar algum pouco, escapo da espada. Veio uma esperança para nós agora. Porque parece que até agora ia morrer todo mundo. Tanto que estava no campo, quem estava na cidade, quem estava, ia morrer. Mas agora ele diz que vai deixar, Cristo está dizendo aqui, que ia ficar alguns poucos escapo da espada e da fome e da peste,
para que confesse todas suas abominações entre a nação, para onde for, e saberão que eu sou o Senhor. Vai sobrar alguns, se eles ouvirem a palavra de Deus. Continuando ainda. Contudo, deixarei com vida um remanescente ao resto, visto que tereis alguns que escaparão da espada entre as nações, quando for espalhado pelos países. Então, esse resto aqui é agora, nos últimos dias. O Israel espiritual hoje está esparramado. E vai sobrar algum deles. Vou continuar. Mas dentro em breve haverá tal luta e confusão na cidade que os que quiserem abandonar não poderão fazer. Olha o perigo que nós estamos correndo. Devemos estar preparados para esses acontecimentos. Essa é a luz que me tem sido dada. É muito perigoso, irmão. O tempo que nós estamos passando, nós podemos brincar, achar que ainda falta muito tempo. As coisas das profecias estão se cumprindo e nós não querer sair agora. E quando chegar o tempo, nós querer vender as propriedades, sair, não vai sair mais. Não vai conseguir. Continuando. Aonde nós temos que ir? Acaso correrão o cavalo pelos rochedos? Lavrar-se-á ali com bois? Mas vós fazeis tornar o juiz em fel e o fruto da justiça como a losma. Então, o negócio vai ficar cada vez mais amargo. Aonde nós temos que ir? Aonde o boi não lavra. Aonde o cavalo não anda, que a polícia não vai te achar. Irmãos, vocês têm que entender isso aqui. Orem a Deus, busquem a Deus, tá? Fora está a peste e a fome, o que estiver no campo morrerá de espada, o que estiver na cidade devorará a fome e a peste. Por que eu estou trazendo esse texto? Agora preste atenção. Sua prata lançá-lo-ão pelas ruas, o seu ouro será como imundícia, nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Esses metais não lhe poderão saciar a fome, nem lhe encher o estômago. Ó, duas fomes. É a fome espiritual e a fome de comida. Você vai estar preso dentro da cidade com fome dessa de ouvir a palavra de Deus, que não vai mais achar os servos de Deus, já foi escondido, e você não vai ter sua prata que você guardou, que você lutou, também não vai servir para nada, que você não vai conseguir comprar nada. Uma não vai ter comida quase, e outra você tem que aceitar o decreto dominical para poder comprar. Vi que os santos deixaram as cidades de vila e reuniram-se em grupo e viveram em lugares mais solitários da terra. Olha, ela não falou que era no campo. Vamos ver mais? Um mensageiro do Senhor estava em pé na minha frente e disse: chama a família, eu o guiarei, segue-me. Ele conduziu por uma escura passagem, através de uma floresta, depois através das reentrâncias das montanhas e disse: aqui você está seguro. Aonde o anjo levou ela? Lá para as montanhas, lá para as cavernas. Ainda diz aqui, ó, havia outros que já tinham sido conduzidos a esse abrigo. Disse o meu anjo celestial: o tempo da angústia sobreveio como ladrão à noite, conforme o Senhor vos advertiu que sucederia. Então, gente, está acontecendo, o tempo da angústia chegou e nós temos que se retirar antes que seja tarde demais. Agora, você poderia deixar uma pergunta no ar que eu não vou responder hoje. Por que a irmã Eloite foi levada onde tinha já pessoas escondidas? Deus não podia ter escondido ela em outro lugar? Algum objetivo tinha. Eu não vou falar hoje. Depois, se alguém interessar em saber por que ela foi levada, onde já estavam esses irmãos lá, a gente pode estudar ou talvez até em particular, tá bom? Talvez quando ela acordar, devemos estar escondido. Ela será levada junto de nós, talvez no grupo onde é que eu esteja, talvez no grupo onde você esteja, tá? Diz aqui que o povo de Deus nesse tempo não se esconde, não se esconderá num só lugar. Eles estão em diferentes grupos, em todas as partes da terra. Não é só num lugar, não. E ela vai ser levada em algum grupos desses, tá? Muitos que foram colocados sobre os muros de Sião para vigiar, com vistas de águia, aproximação do perigo, ergue-se a voz de advertência, estão os mesmos adormecidos. Cadê os nossos vigias, nossos pastores, nossos ministros, para avisar o povo disso? Estão dormindo, estão adormecidos. Quer ver mais o que ela diz?
E disse-me o Senhor, voltando em cima ainda. Então disse eu, Senhor, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, não tereis fome. Isso é os profetas falsos que estão falando. Antes vos darei paz e verdadeira nesse lugar. Disse o Senhor, os profetas profetizam mentira em meu nome. Não os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe farei visão falsa. Adivinhações, vaidades, engano, seu coração é o que eles vos profetizam. Quando alguém disser, não, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai socorrer nós, saiba que é falso, é mentira. É profetas falsos que estão avisando isso a vocês. Porque a verdadeiro profeta avisa o povo do perigo que está vindo. Diz aqui, aqueles que têm sido advertidos dos acontecimentos futuros não devem cruzar os braços numa calma expectativa de tormenta que se anuncia consolando-se com a ideia de que o Senhor há de proteger os fiéis no dia da calamidade. É isso que estão fazendo os falsos. Devemos ser como servos que esperam seu Senhor, não nos abandonando a uma expectativa ociosas, né? Mas trabalhando diligentemente com fé inabalável. Não é tempo agora de ocuparmos a mente com coisas de menor importância. Então, aqueles que cruzam os braços dizem, não, o Senhor vai proteger, nossa água e nosso pão será certo. E não ouve a profecia. E não ouve o que a profeta falou, o Espírito de Profecia, que é para nós fugir das cidades, fugir dos campos agora, entender as profecias. Cuidado, meus irmãos, cuidado com os falsos profetas que andam enganando vocês para morrer tudo dentro da cidade. Mas o anjo, ao retornar a Ló, revelava pressa e ordenou-lhe que fugisse de Sodoma. Ló ficou, por assim dizer, estupefato, com o pensamento de que deveria sair sem as suas propriedades, levando consigo apenas a esposa e os filhos. Assim está muito do mesmo jeito hoje, preocupado com os bens, não vai para a roça, não vai para a cidade, não vai para o campo, né, aliás, e aí ficam dentro da cidade e vão morrer, e ainda aconselha os outros, não precisa sair. Além de perecer, vai perecer os demais junto. Então, irmãos, o verdadeiro atalaia dos muros de Sião está avisando o povo. A profeta, o Espírito de Profecia, a Bíblia está avisando que nós temos que ir para os montes, que nós temos que esconder. Agora você poderia me perguntar uma pergunta que eu vou fazer aqui e vou deixar para o próximo estudo. Como eu vou ter comida nos montes? Como eu vou ser alimentado lá nas reentrâncias? Lá nos buracos das cavernas, lá nas cavernas, montanhas? É o próximo estudo que nós vamos fazer, que isso aqui é uma sequência para nós podermos entender. Que Deus abençoe a todos, que guarde, que livre de todos os males e que nos dê o seu Espírito Santo para compreender o que devemos fazer nesses dias que estamos vivendo. Que Deus nos ajude. Um bom dia a todos.